nome é Alda, sou enfermeira da Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina, sou responsável pelo sarampo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o cenário epidemiológico do sarampo no estado de Santa Catarina. A Organização Mundial de Saúde tem reportado há alguns anos já a ocorrência de sarampo em vários continentes. Nos últimos 2 anos, 2018, 2019, nos últimos 12 meses aproximadamente, o Brasil faz parte de um grupo de países que tem um imenso número de casos de sarampo. O sarampo está espalhado praticamente em todos os continentes. Por que isso acontece? Os surtos de sarampo, então eles ocorrem principalmente devido às interações sociais das pessoas suscetíveis, nas atividades do dia a dia, em que há socialização de trabalho, na escola, nas viagens. Os surtos também acontecem devido ao acúmulo de suscetíveis, principalmente na população vacinada. Em determinados locais, como a questão na região das Américas, um caso de sarampo já é considerado um surto. Como está o cenário epidemiológico do sarampo no Brasil? Então, os nossos últimos casos importados de sarampo no Brasil tinham sido em 2015. Desde o ano 2000 que o Brasil não reporta mais casos endêmicos ou autóctones de sarampo. No Ceará, nós tivemos casos em 2011, tivemos casos no Ceará em 2015, 211 casos. Depois nós tivemos casos em São Paulo, em 2015, 2 casos. Em Roraima, 1 caso. No período de 2016 e 2017, o país não apresentou casos confirmados de sarampo. Nas Américas, nós recebemos a certificação da eliminação do sarampo no ano de 2016. Então, o país estava relativamente tranquilo, nós estávamos sem casos confirmados de sarampo. No entanto, em 2018 mudou completamente o cenário epidemiológico no Brasil. Nós tivemos em 2018 10.274 casos em 11 estados e em 2019, até a semana epidemiológica número 41, nós estamos com 7.972 casos em 13 estados. Importante a gente observar que em 2018 nós tivemos 12 óbitos e em 2019 nós já estamos com 13 óbitos no Brasil. Santa Catarina nós não temos óbito. Especificamente em Santa Catarina, os nossos últimos casos confirmados importados de sarampo, nós tivemos um caso em 2000, um caso em 2003, 4 casos em 2005, um caso em 2013, que foi o nosso último caso importado, e agora em 2019, nós também, a partir da semana epidemiológica número 29, estamos apresentando vários casos de sarampo. Este boletim foi atualizado no dia 20. No entanto, ontem à tarde nós já confirmamos mais alguns casos de sarampo, com o LACEN já confirmamos mais alguns casos, e hoje nós já temos 45 casos no estado de Santa Catarina. Vocês podem ver o nosso mapa, A localização dos casos começou no litoral, no Planalto Norte, e agora nós já temos casos se espalhando para o oeste do estado. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a vigilância do sarampo, que é o objetivo do nosso tema aqui. Então, qual é o objetivo da vigilância epidemiológica do sarampo nas Américas, por consequência também no Brasil, Manter a eliminação do sarampo mediante uma vigilância epidemiológica sensível, ativa e oportuna, permitindo a identificação e a notificação imediata de todo e qualquer caso suspeito na população e começar rapidamente com as medidas de controle pertinentes. Só rapidamente, para a gente relembrar, então o sarampo é uma doença exantemática respiratória, isso é muito importante quando a gente suspeita de um caso de sarampo, viral, aguda, altamente contagiosa, transmitida de pessoa a pessoa pelas excreções ao falar, tossir, espirrar, através da dispersão dos aerosóis,
que ficam com suas partículas virais no ar. Porta de entrada via respiratória ou conjuntiva. A distribuição é universal, todos podemos ter sarampo, independente da faixa etária. Tem um período de incubação relativamente grande, de 7 a 21 dias, em média 10 a 11 dias. E a transmissão, isso é muito importante da gente lembrar sempre. Infelizmente, o sarampo a gente começa a transmitir 6 dias antes e até 4 dias depois do exantema, o indivíduo transmite sarampo. E ali está um quadrinho bem interessante, que inclusive está no nosso guia de vigilância. Esse quadrinho demonstra todos os sinais e sintomas de um possível caso de sarampo. Lembrando sempre, doença respiratória, com febre elevada, a tosse sempre presente no sarampo. Isso são características, além, né, do exantema, né, são características bem marcantes no sarampo. Então, quando a gente suspeita de um caso, a gente procura observar, ver se realmente o indivíduo tem essa sintomatologia. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a notificação imediata do sarampo. O sarampo é uma doença, como eu já coloquei antes, de alta transmissibilidade e de uma rapidez nessa transmissibilidade. A cada 15 minutos, o indivíduo pode estar transmitindo sarampo para o outro num ambiente hospitalar, numa sala, numa sala de aula, em qualquer ambiente, né, a gente pode transmitir o sarampo. A alta transmissibilidade. Um indivíduo com sarampo ele pode transmitir entre 12 a 18 pessoas, através da dispersão do vírus no ar. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a notificação do sarampo. Então, o que é uma notificação? Historicamente, a notificação compulsória é conhecida como a comunicação de determinada doença ou agravo de saúde feita à autoridade sanitária. A notificação ela é uma importante fonte de vigilância no processo informação, decisão e ação. A partir do momento que um serviço de saúde, uma vigilância, uma equipe de vigilância é informado, ele já toma suas decisões e já inicia com as suas ações. Então, o sarampo é uma doença de notificação compulsória, obrigatória, né, imediata, desde 1968 e deve ser comunicada dentro das primeiras 24 horas a partir do atendimento do paciente, utilizando o meio mais rápido possível. Quem notifica? Profissional de saúde, de serviços públicos, de serviços privados, filantrópicos ou qualquer cidadão para que a partir dessa notificação sejam adotadas as medidas de controle pertinentes. Lembrando sempre que na vigilância a gente trabalha com casos suspeitos. Então, o profissional de saúde ou cidadão, ele notifica e cabe à vigilância dar prosseguimento às ações para confirmar ou descartar esses casos. Então, a gente não trabalha em vigilância apenas ou com sarampo, impossível de se trabalhar com casos confirmados apenas. O grande segredo da gente controlar surtos de sarampo é a gente trabalhar a partir da suspeição. Suspeitou, notificou. As falhas na notificação de casos suspeitos do sarampo são fatores determinantes para a propagação de surto. Então, o desconhecimento pelas equipes de vigilância de possíveis casos implica principalmente na oportunidade para a adoção das medidas de controle. Então, qualquer caso suspeito de sarampo deve ser notificado e não se deve esperar exames de laboratório ou a confirmação do caso para se iniciar as medidas de controle. Então, a gente tem um sistema, né, nós todos conhecemos o SINANET, que a partir das fichas do SINAM a gente notifica esses casos e essas fichas são pré-numeradas e são utilizadas em todo o território nacional. Deve ser preenchida também, né, essa ficha de notificação pelas unidades notificadoras públicas, privadas de todos os municípios. Os dados coletados nessa ficha são inseridos no Cadastro Individual de Notificação e, posteriormente, né, no Sistema Nacional de Agravos de Notificação. Mesmo que não tenha disponível numa unidade de saúde ou no serviço público ou nas instituições privadas,
tem que ser notificado de alguma maneira, ou se chama a equipe, ou se telefona, ou escreve no prontuário, enfim, o sarampo tem que ser notificado, não é a falta da ficha da notificação que vai impedir com que esse procedimento seja realizado. Também existe uma outra ação muito importante que a gente faz em alguns agravos, e entre eles o sarampo, se chama notificação negativa semanal. O que quer dizer isso? Independente da gente de estar ocorrendo casos ou não, uma vigilância sensível, ela notifica semanalmente que também não existem casos de sarampo no seu município. Isso se chama notificação negativa. Então, a finalidade da notificação negativa é manter o sistema alerta para o sarampo. Olha, não estão ocorrendo casos, mas nós estamos alerta. Então, o envio de instrumentos de coleta de notificação deve ser feito mesmo na ausência de casos. Além de ser um indicador de eficiência do sistema de informação, a atualização semanal permanente permite monitorar o comportamento da doença pelas equipes de vigilância em toda a rede. Particularmente no estado de Santa Catarina, acontece como isso. Então, nós temos 295 municípios com as suas secretarias de saúde, as suas equipes de vigilância, que notificam semanalmente para as gerências de saúde do estado, que até toda quarta-feira, essa gerência de saúde nos notifica na SES, na Diretoria de Vigilância Epidemiológica, e a partir dessa notificação, então nós notificamos o Ministério da Saúde, que por sua vez notifica a Organização Pan-Americana de Saúde. Então, semanalmente nós fazemos estas ações. O município notifica tendo caso suspeito ou não tendo caso suspeito. E o município que não notifica, ele é considerado como silencioso. E o município silencioso, teoricamente, a cada 4 semanas deveria fazer uma busca ativa em todas as suas unidades sanitárias, todas as suas unidades de saúde, para ver se realmente não estão acontecendo casos. Eu digo teoricamente, porque a gente sabe que a vida real, né, não é muito assim, mas o ideal seria notificação negativa semanal na busca de casos. Então, a gente divide o ano, nós temos o calendário epidemiológico, né, o ano é dividido em 52, 53 semanas epidemiológicas, e essas semanas, então, são controladas por todas as equipes, e a cada semana a gente passa essa notificação. Ou, se tem casos, passa a notificação positiva, se não tem casos, a gente passa a notificação negativa. E esse quadrinho que a gente está vendo aqui do lado, da boletim de notificação semanal, obrigatoriamente, todos os estados, todas as secretarias de saúde repassam para o Ministério da Saúde. Em momentos de surto, isso é importantíssimo. Na rotina é fundamental também, mas em situações de surto, a gente não pode ter municípios silenciosos. Então, vamos conversar um pouquinho agora sobre a investigação do sarampo. A partir do momento que um profissional de saúde notifica um caso, as equipes de vigilância vão investigar este caso. Então, basicamente, como é um roteiro de investigação de sarampo? Então, o caso suspeito deve ser notificado à Secretaria Municipal de Saúde em, no máximo, até 24 horas. As equipes de vigilância devem investigar este caso até 48 horas, a partir do momento da notificação. Nessa ação de investigar esse caso, as equipes já fazem uma triagem, já coletam sangue para sorologia, para material de isolamento, se for necessário, né? Sempre no primeiro contato com o paciente. E já desencadeiam as medidas de vacinação, que a gente chama vacinação de bloqueio. Para cada visita que as equipes de vigilância fazem nas casas, existem ações que elas vão imediatamente começar a fazer. Quando eu falei para vocês no começo, quando a gente conversou, o que eu me referi? Que a gente notifica casos suspeitos. Como o sarampo é uma doença que pode confundir com outras doenças, e
isso é comum, né? Faz tempo que as pessoas não veem sarampo, muitos profissionais não conhecem sarampo. Então, mesmo assim, as equipes se deslocam até a casa do caso suspeito e observam se aquilo se enquadra em caso suspeito, se é sarampo, se não é sarampo. Algumas situações têm que ser observado esse indivíduo e a partir desse momento, desse olhar das equipes da vigilância, é que se desencadeiam essas medidas. Mas normalmente, e é assim que funciona, é esse roteiro de investigação que as equipes devem cumprir. Então, a investigação do sarampo, ela é importantíssima, a rapidez e a oportunidade com que essa investigação seja feita. Então, por ser uma doença de alta infectividade e alta contagiosidade também, todo caso deve ser investigado em até 48 horas após a notificação. A investigação adequada de um surto de sarampo é um dos pilares fundamentais para uma resposta rápida à interrupção da circulação do vírus. É um trabalho de campo realizado a partir de casos notificados e tem como principal objetivo proceder à coleta oportuna dos dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais para instituir, a partir disso, as medidas de controle. A investigação de sarampo, então, ela começa quando o sistema de saúde detecta situações que se enquadram na definição do caso suspeito de sarampo. A definição de qualquer caso, de qualquer agravo, é o nosso norte para a gente começar a proceder às ações de investigação. Então, o que é uma definição de caso suspeito de sarampo? Todo paciente que apresentar febre e exantema maculopapular, morbiliforme, de direção céfalo-caudal. Isso é muito importante. Sarampo começa na cabeça, no rosto, acompanhados de um dos seguintes sinais e sintomas: tosse, ou coriza ou conjuntivite. É uma doença respiratória, sempre lembre disso, independente da idade e da situação vacinal. Ah, mas o indivíduo é vacinado. Independe disso. Ou todo indivíduo suspeito com história de viagem para locais com circulação do vírus do sarampo nos últimos 30 dias, ou de contato no mesmo período com alguém que viajou para local com circulação viral. Não é mais aquela máxima de só para o exterior. Agora nós temos, como eu já falei no início, 19 casos com sarampo no Brasil. Então, tem que perguntar, tem história de viagem? Tem história de viagem para qualquer lugar, dentro de Santa Catarina, fora de Santa Catarina e fora do Brasil. Investigar imediatamente os casos. Então, a investigação epidemiológica do caso, ela complementa as informações da notificação. Você notifica, a investigação complementa isso. Quanto às fontes de infecção, mecanismos de transmissão, a situação vacinal, entre outras variáveis. Então, no momento da investigação, pode-se descobrir também novos casos ainda não notificados. Ao investigar um caso suspeito, as equipes de vigilância epidemiológica dos municípios, nível local, deverão responder às demandas básicas de análise epidemiológica. 3 palavrinhas mágicas que você já sabe: pessoa, tempo e lugar. Pessoa, quem foi afetado. Tempo, quando ocorreram os casos, e lugar, onde se localizam esses casos. Essas são as 3 palavrinhas essenciais numa investigação. A investigação de casos e epidemias constitui-se uma atividade obrigatória de todo o sistema local de vigilância epidemiológica. Então, a partir do momento, que você notifica, como eu já falei, você preenche uma ficha de investigação específica para o sarampo. Esta ficha, ela serve tanto como para o sarampo, como para a rubéola, porque a rubéola também é uma doença exantemática, tem a sua gravidade, tem a sua importância, então a gente aproveita e na mesma ficha que a gente investiga sarampo, tem algumas variáveis também que a gente investiga também para a rubéola. E assim, quando são enviados também exames para o LACEN, que a gente vai ver posteriormente ali, a gente também faz exames para sarampo e para a rubéola nesse mesmo indivíduo. A vigilância das doenças exantemáticas febris no Brasil, ela prioriza o sarampo e a rubéola. Está entre as que são priorizadas, pela sua importância em saúde pública. Então,
A partir do momento que você inicia a investigação do caso, a gente também precisa ter um diagnóstico laboratorial. O sarampo é uma doença que estava eliminada nas Américas, às vezes de difícil diagnóstico, por a gente estar muito tempo sem ver sarampo. Então, hoje a gente precisa também de um suporte de laboratório para descartar ou confirmar com segurança esses casos. Então, todos os casos suspeitos de sarampo devem ser submetidos ao exame sorológico. A coleta de um exame de sarampo, de um caso suspeito, ela pode ser realizada até 30 dias após a data do exantema. Então, se você atender um caso suspeito, mas faz 5 dias que ele teve exantema, faz 6 dias que ele veio e me disse que estava com exantema. Não importa, você pode coletar esta amostra até 30 dias após o início do exantema. É muito importante também que todas as amostras no estado de Santa Catarina sejam encaminhadas ao nosso Laboratório Central de Saúde Pública, o nosso LACEN. Mesmo que o exame tenha sido feito em laboratório particular, nós consideramos que as amostras também têm que ser enviadas ao LACEN Santa Catarina. Nós também usamos, principalmente no início do surto, em novas cadeias epidemiológicas, a gente detecta, colhe amostras de espécimes clínicos de urina e secreção de nasofaringe para ser feito isolamento viral. O isolamento viral ele não é feito no LACEN Santa Catarina. Eles são encaminhados para Fiocruz, no Rio de Janeiro, onde são feitas, são processadas essas amostras. E o isolamento viral, a detecção de secreção de nasofaringe e pela urina, então eles podem ser coletados até o 7º dia do exantema. Antigamente essa informação era até o 5º dia do exantema, agora no novo guia de vigilância até o 7º dia do exantema. Preferencialmente, 3º, 4º dia. Claro, quanto mais cedo você vai ter uma carga viral melhor para que o povo lá da Fiocruz possa avaliar. E as segundas amostras também de sarampo, são realizadas por vocês só quando forem solicitadas. Por quê? Esqueci de falar ali no começo. Para o sarampo, a gente colhe apenas uma amostra. Quando essas amostras dão inconclusivas ou dão reagentes, a gente solicita uma segunda amostra para a gente realmente comprovar, para ver se isso não é um falso positivo ou uma coleta inoportuna. Então, a gente solicita sempre uma segunda amostra. E repito, todas as amostras devem ser enviadas ao Laboratório de Saúde Pública. Então, vamos começar a falar rapidinho sobre medidas de controle. Então, as medidas de controle no sarampo, quais são elas? E sempre que vai se adotar uma medida de controle, a gente tem que pensar na alta transmissibilidade do sarampo. Basicamente, a medida de controle é o bloqueio. Então, quando vamos iniciar um bloqueio, considerar sempre a alta transmissibilidade do sarampo. Não podemos esperar para fazer bloqueio. Devemos lembrar sempre que uma pessoa pode transmitir em média para 12 a 18 outras pessoas. Os contatos suscetíveis de sarampo em um ambiente, até 90% dos suscetíveis se infectam. E lembrar sempre que o vírus é mais rápido que as respostas da vigilância. O sarampo é uma das ações mais desafiadoras que a gente tem para enfrentar. Um serviço de vigilância, ele demonstra que ele está bem organizado e bem estruturado quando ele consegue controlar um surto rapidamente, porque é muito desafiador pela própria velocidade da transmissibilidade do vírus. Então, quando se vai fazer medidas de controle, sempre tem que lembrar dessas máximas aí que eu coloquei agora para vocês. Então, qual é o objetivo do bloqueio vacinal? É uma atividade prevista pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica, em conjunto com a equipe de imunização, sempre, e deve ser executada quando da ocorrência de um ou mais casos suspeitos da doença. Deve ser realizado num período de, no máximo, 72 horas após o contato com o caso suspeito ou confirmado, a fim de se interromper a cadeia de transmissão e, consequentemente, vacinar os não vacinados, a partir de 6 meses de idade, no menor tempo possível.
A realização do bloqueio vacinal independe do resultado de laboratório. Um resultado de laboratório demora em média 4 a 5 dias, 6, 7 dias às vezes, dependendo de quanto tempo essa amostra demorou para chegar no laboratório. Se a gente for esperar por um exame de laboratório, a gente vai ter vários casos naquela comunidade. E o bloqueio, ele sempre deve ser priorizado os contatos daquele indivíduo suspeito de sarampo. O bloqueio ele deve ser feito nas pessoas que tiveram contato com aquele indivíduo suspeito 6 dias antes do exantema e 4 dias após até 4 dias após o exantema, que é o momento de transmissibilidade. Onde é que a gente busca esses contatos? Na vizinhança, no trabalho, na escola, na creche, na igreja. Investigar a situação vacinal dos casos, do caso suspeito, investigar a situação vacinal das pessoas que vão ser vacinadas, identificar casos secundários. Se no bloqueio você vai lá, já estão aparecendo mais casos, já são casos secundários. Tudo isso é permitido, né, que você identifique no bloqueio. À medida que você vai vacinando as pessoas, você vai conversando, você vai investigando outros casos. No bloqueio também você já pode começar a perguntar, olha, viajou, o contato viajou, não viajou, conhece outras pessoas na comunidade que podem ter apresentado os mesmos sinais e sintomas. Então, no momento do bloqueio também você tem oportunidade para realizar esse interrogatório dos contatos também. Não existe, gente, bloqueio para sarampo numa quadra da casa ou num raio de não sei quantos quilômetros, 10 quilômetros, 5 quilômetros. Não. O bloqueio do sarampo ele é feito aonde o indivíduo andou nos 6 dias antes do exantema e nos 4 dias após o exantema. É o deslocamento do indivíduo. Se ele foi na faculdade, se ele foi na academia, se ele foi numa UPA, se ele foi no trabalho, se é uma criança que foi para a escola, que foi para a creche, é ali que deve ser realizado as ações de bloqueio. Nós, no nosso estado, a gente adota a linha do tempo, que é um instrumento bem importante, um instrumento fácil de ser utilizado para nós não nos perdermos ou não nos confundirmos nas nossas ações quando a gente vai fazer as medidas de controle do bloqueio. Todos os municípios já receberam, tem no nosso site a linha do tempo, a linha de tempo. Então, essa linha de tempo, o marco zero dela é o dia do exantema. Você conta 21 dias anteriores, né, ao dia do exantema, ali você descobre, tenta descobrir, ou é possível você descobrir o provável local de infecção desse caso suspeito. Ali você descobre os 6 dias anteriores ao exantema, que são os contatos que ele pode ter, as pessoas com que ele se contactou, onde deve ser feito o bloqueio. E a partir do dia do exantema também, você conta os 4 dias onde esse indivíduo esteve, ou os próximos 4 dias que ele continua transmitindo a doença. No período, por essa linha de tempo também, vocês podem controlar os próximos 30 dias que podem aparecer os casos secundários. Porque, infelizmente, uma investigação de sarampo, ela não se encerra só ali no bloqueio. Vacinou e tudo certo. Não, o sarampo você tem que acompanhar ainda os possíveis casos secundários que podem surgir nos 30 próximos dias ainda. Um novo período de incubação que esse paciente pode ter contatos nesses próximos 30 dias. Então, um caso suspeito de sarampo, ele é trabalhoso, é difícil de você controlar, um caso confirmado, aliás, de sarampo, porque você tem toda essa cadeia que você tem que investigar. Então, você tem que considerar os indivíduos que tiveram transmissão, que o caso transmitiu 6 dias antes do exantema, 4 dias após o exantema e os possíveis contatos que podem aparecer a ter caso mais 30 dias após esse contato com esse paciente. Então, realmente é um dos maiores desafios que a gente tem em saúde pública é um surto de sarampo. A parceria entre as equipes de vigilância e atenção primária de saúde são imprescindíveis para um controle de surto.
as equipes de vigilância, muitas vezes em número reduzido, às vezes nós temos município com apenas um caso, temos município com apenas um profissional que faz a vacina de sarampo, né, que faz a vigilância. Então, a gente precisa muito, muito, muito da parceria com a atenção primária. Vigilância também é atenção primária, imunização também é atenção primária, mas a gente precisa deslocar, chamar pessoas para nos ajudar. Só a equipe de vigilância não consegue controlar um surto de sarampo. Na notificação de caso, na busca de contatos, na vacinação de bloqueio, na triagem, nos registros, em todos esses momentos a gente precisa dessa parceria. Nós tivemos estados, Ceará, Amazonas, que eles só conseguiram controlar os seus surtos quando eles tiveram um trabalho muito bom em parceria com as equipes da atenção primária de saúde. Nós também temos o nosso guia de vigilância epidemiológica, que no nosso site, as nossas notas técnicas, que nos referendam, né, que nos embasam para fazer a investigação de sarampo, para fazer as medidas de controle, para que a gente consiga controlar esse surto da melhor maneira possível, com embasamento científico, para a gente errar o menos possível. Obrigada. Eu gostaria de chamar a atenção que, especificamente no estado de Santa Catarina, como nós observamos ali no mapa, o sarampo está indo também para outras regiões. Então, que as pessoas permaneçam em alerta. Nós temos equipes excelentes de vigilância que estão fazendo um trabalho com muita qualidade. Então, que vocês continuem com esse trabalho, sempre alertas, observando os possíveis casos suspeitos. Chama atenção também para as equipes dos hospitais de vigilância, dos núcleos de vigilância dos hospitais, que observem, que sigam aquela nota técnica número 5, onde coloca todos os passos que devem ser realizados a partir da entrada de um paciente suspeito de sarampo nas unidades hospitalares. A nota técnica número 5 está no nosso site, foi elaborada pela nossa equipe da CECIS e bem clara para todos os hospitais públicos e particulares que a gente tem no estado. Agradeço a participação de todos e bom retorno e bom final de semana.